Vivi, eu não tinha fugir com o clima de vergonha como a sofrer esta cruz, porque nada Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, o amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, só por uma coroa trocar. Olhar do céu, o Cordeiro de Deus, Calvário, atrativo sem fim. Bom, amados, um bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na presença de Deus mais um dia para trazer mais uma palavra para todos os ouvintes que estão aí ao vivo acompanhando na live aí no Facebook. Eu quero aqui nesse momento agradecer a Deus aqui por mais um dia, estar diante dele, para a gente meditar aqui mais uma palavra de esperança para a gente, palavras para edificar a gente e nos fortalecer espiritualmente, né? Para continuarmos firmes e manter firmes na presença de Deus. Diante de tudo que estamos vivendo, nessa nação, no mundo inteiro, é só a palavra de Deus, amados, que pode fortalecer, edificar a gente e nos manter em pé diante de tudo que estamos vivendo. E a palavra é que alimenta, né? A palavra é a verdadeira comida. Ela é fonte de alimento para a nossa alma, né? Para o nosso espírito. Para você que está ouvindo também. A palavra é isso aí, amados. É importante a gente todo dia meditarmos. Entrarmos na presença de Deus. Para a gente se fortalecer. E estarmos em pé e aguardar o grande dia do Senhor. Amém? Agradecendo a Deus por esse dia. Deus abençoe a cada um aí que está ouvindo essa live, que vai acompanhar a pregação. Deus abençoe as famílias, nossos filhos, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Hoje, irmãos, vamos aqui meditar o livro de João, capítulo 6. E essa passagem ela fala sobre milagres, né? Muitos milagres de Jesus. Pode acontecer na nossa vida também, quando a gente deposita a nossa fé nele. Vamos lá. Aqui vai falar da multiplicação dos pães. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima.
Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio da gente? Olha aqui, mas Pedro aqui duvidou, né? Falou assim: aqui tem um rapaz com 5 pães e apenas 2 peixes. Não vai adiantar nada, né? No meio de um monte de gente. Uma multidão, 1.000 pessoas ou mais, né? Mais de 5.000 pessoas ali. Aí Jesus fala: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então ali tinha mais ou menos quase 5.000 pessoas. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam sentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Então Deus aqui, Jesus fez o quê? Ele pegou o cesto de pão, ele pegou o cesto dos peixes, levantou ao céu, né? E deu graças. E partiu. Foi repartindo entre os discípulos e todos ali, os 5.000 que estavam ali. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Tipo assim, para reaproveitar, né? Para não jogar fora. Por isso que eu falo, amados, que jogar comida fora eu acho pecado. Melhor você guardar, reservar, de repente alguém que precisa, pede uma comida, né? A gente repartir para o próximo também, né? Assim, sendo eles, os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Então, através desses sinais, aqueles homens, aquelas 5.000 pessoas, realmente acreditou que ele era o verdadeiro Messias, o ungido de Deus. Né? Vou continuar aqui no versículo 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então a gente vê, amados, que muitas vezes a gente passa por dificuldade, fala assim: mas está faltando. Tudo que você compra, amados, de comida, de alimento, tudo que você tem, onde você compra, quando você chega na sua casa, aquela comprinha que você faz, coloca na mesa. Fala assim: Senhor, graças te dou, Pai, mesmo por esse pouco que eu tenho. Pode ter certeza, amados, quando você agradece por aquilo pouco que você tem, aquilo se torna muito, aquilo se multiplica. Essa é a fé. Muitas pessoas falam assim: mas está faltando isso, está faltando aquilo. Mas por quê? Será que as pessoas têm comprado alimento, colocado na mesa ali, ponhado o joelho no chão, agradecendo a Deus, mesmo pelo pouco? Amados, a gente agradecer pelo muito e pelo pouco. Até pelo pouco a gente tem que ser grato ao Senhor. Aqui Jesus, o que ele fez? Ele pegou as cestas, ergueu para o céu e deu graças, mesmo pelo pouco que tinha. O que aconteceu? Se multiplicou. É a mesma coisa, mas quando você se torna grato a Deus em tudo, Deus não vai deixar faltar o necessário. Quando você começa a ser grato, ter mais gratidão, as coisas, a tendência é multiplicar na vida da gente, de qualquer um. Só basta ter fé. Pode ter certeza que pela fé, meu filho, nada lhe falta. Continuando aqui,
No versículo 15, né, Jesus percebeu que eles queriam forçar ele para proclamá-lo como rei, né? Aí Jesus saiu ali e por fora ali, subiu o monte sozinho. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 e 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre as águas do mar, e ficaram assustados. Mas ele os tranquilizou, dizendo: sou eu, não temas. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco. Imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sóis. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram também para Cafarnaum, à procura de Jesus. Aquelas pessoas da multidão também foram atrás de Jesus, né? No outro lado, né? No barco, né? Até Cafarnaum, foram lá procurar ele. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegou aqui? Jesus respondeu a eles: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e ficareis fartos. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Então questionaram Jesus: o que faremos para realizar as obras do Senhor? Jesus asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo desafiaram: que sinal poderá realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Olha as perguntas, amados. Olha a pergunta que fizeram para Jesus. Quantos sinais ele não tinha feito para que creiais nele, que ele era o Messias? Quantos sinais? Ali, curas, libertações, multiplicação dos pães. Eles queriam mais o que ainda? Mais o que ainda para que creiarem, né? Aí eles falam aqui: nossos pais comeram maná do deserto. Como está escrito, eles deu a comer pão do céu. Se a gente procurar no Antigo Testamento, a gente sabe, né, a história do maná no deserto. Que Deus enviou o pão do céu. Eles tudo caía assim como se fosse orvalho no chão. Então eles comiam aquele maná. Aquele maná sustentou o povo no deserto até eles chegarem à terra prometida. Então Deus foi sustentando o povo até que chegasse à terra prometida por Deus. Respondeu então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem que é o verdadeiro pão do céu, mas é o próprio Jesus. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes? Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora.
Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas esta é a vontade do Pai, o qual me enviou. Eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus fala, aquele pão que caiu do céu no maná, através de Moisés, né? Moisés que guiou o povo no deserto, Deus mandava o pão e caía lá para o povo comer, né? Para se alimentar, para se fartar, para não morrer no meio do caminho de fome, né? Até chegar à terra prometida. Esse pão, por mais que as pessoas comiam, ainda tinham fome, né? Todo dia Deus mandava o maná para que o povo comesse, para que não ficasse ali sem alimento. Mas o verdadeiro pão do céu, amados, é o próprio Jesus. Porque foi Ele que veio ao mundo para nos dar a vida, para nos libertar do pecado, da escravidão. Entendeu? Ele é o pão da vida. Então, quem comer desse pão e beber do seu sangue nunca mais vai ter fome nem sede. Jesus é o pão, amados. Por isso que fala, como a gente quer dizer, como Jesus é o pão da vida? Alimento espiritual, amados. Tudo que a gente come, que a gente bebe, a gente vai ter sede. O nosso corpo físico, né? Vai sentir a necessidade. Mas esse alimento, quando Jesus se refere o pão da vida, o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo, é o espiritual, amados. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você come dessa palavra, quando você se enche dessa palavra, Deus te dá vida. Te dá ânimo, te dá força, te dá vigor, te dá saúde. Quando você está bem espiritualmente, com Deus e com o teu próximo, a tua vida é outra, o teu psicológico é outro. Você não fica com as preocupações da vida, porque você sabe de onde vem o teu sustento. Que vem do Senhor. Por quê? Porque Ele te dá a vida. Ele te dá força, Ele te dá vigor, Ele te regenera, é Ele que cura, é Ele que liberta, que salva. Então, a palavra é o verdadeiro pão. A palavra é o pão da vida. E a palavra que se tornou homem no meio de nós. A palavra se tornou carne no meio de nós. Como fala lá em João 1. Vamos aqui em João 1. A palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, era a luz dos homens, e a luz resplandece as trevas, mas as trevas não venceram. Então, quem que é a palavra? O próprio Jesus. Ele é o pão da vida. Então, não é a comida que você come, não é a bebida que você bebe que sustenta. Isso sustenta o quê? Nosso corpo físico. Nossa sociedade física. Mas o nosso espiritual, o seu espiritual, amados, o que te alimenta é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Ele é o pão da vida. Então, quando você come deste pão, comer não é comer com a boca, mas é comer meditando. Quando você medita a palavra, você vive essa palavra, você está se alimentando espiritualmente. Então, é alimento espiritual. Então, Jesus é a palavra de vida. Então, quando você tem a palavra na sua vida, quando você se alimenta dessa palavra, lendo, meditando, refletindo, você está se alimentando espiritualmente. Quando você se alimenta espiritualmente, você se fortalece espiritualmente contra os ataques do inimigo, contra os maus pensamentos, contra pensamentos ruins, contra os desejos ruins. Por isso que é importante a gente ler as Escrituras. Por quê? Porque isso aqui são palavras de vida. Palavras que nos sustentam. Não só fisicamente, mas literalmente, né? Espiritualmente. Espiritualmente. Quando o teu espiritual está bem,
teu espiritual com Deus está bem, quando o teu espiritual com o Senhor está bem, a tua vida, o teu corpo físico também vai estar bem. Porque tudo que influencia no espiritual, amados, se torna literal, material. Se o seu corpo, se os seus olhos forem bons, seu corpo também será bom. Como diz, né? Os nossos olhos são a lâmpada do corpo, a janela da alma. Então, se a gente vê coisas boas, se a gente fazer coisas boas, e praticar coisas boas, e ver coisas boas, o nosso corpo também vai ser bom. Agora, se nossos olhos forem ruins, ver coisas ruins, ver coisas que não prestam, coisas que não edificam, o nosso corpo também será mau. Malícia, maldade, desejo, cobiça. Quando você vê essas coisas do outro lado, seu corpo acaba se tornando mal. Por quê? Porque o seu corpo está em trevas, não em luz. Quando o seu corpo está em luz, o seu corpo também vai ser bom. O seu corpo vai ser saudável. Você não vai ficar doente espiritualmente. Por isso que é importante, amados, a gente viver em obediência à palavra, procurar andar em obediência aos mandamentos do Senhor, aos ensinamentos, para que o nosso espiritual esteja bem. Não só com o Senhor, com Deus, mas também com o próximo. Quando você está de bem com a vida, de bem com as pessoas, à volta, e com o teu espiritual, vai influenciar isso no material. A sua vida vai ser outra, a sua vida financeira, a sua vida, a sua saúde vai ser outra. É isso que a gente tem que ver, amados. É isso que a gente tem que analisar. Você está bem espiritualmente hoje? Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que está a sua vida espiritual com o teu próximo? Então, fica essa meditação para nós. Isso serve para todos nós. Não é para quem está ouvindo, não. Serve para mim também, para todos nós. Para a gente ver como a gente está a nossa vida espiritual. Como está a vida. Se nós estivermos bem espiritualmente, o nosso corpo também vai refletir isso fisicamente. Tudo existe uma influência. Tudo que acontece no espiritual se torna literal. Por que o Brasil está passando? Por que o Brasil está passando por esse momento difícil? Porque no mundo espiritual está tendo uma força maligna agindo. Então, a gente como cristão, a gente tem que se levantar para orar, clamar ao Senhor, para derrubar esses principados dominadores que dominam essa nação. Para quê? Para que o Senhor venha intervir e venha sarar essa nação. Venha avivar essa nação. Por quê? Porque tudo que acontece lá no espiritual influencia no literal. O que está acontecendo? Crise, desemprego, injustiça. Então o que acontece? Por quê? Porque está tendo uma influência maligna no mundo espiritual. Os servos de Deus, os servos de Deus, não, os servos de Lúcifer, os servos de Satanás, falar assim, eles estão agindo, eles estão trabalhando. E nós, igreja? Estamos fazendo o quê? Dormindo? Não ora? Igreja que não ora? Igreja que não jejua? Acorda, igreja. Está na hora de a gente ponhar os pés no chão, ponhar os joelhos no chão, fazer jejum, oração, clamar ao Senhor. Para quê? Para nós vencermos essa batalha, esta guerra espiritual. É uma guerra, amados. Então, é como fala aqui, é o espiritual. Jesus é o pão do céu. É a palavra. Quando você se alimenta da palavra, e o teu espiritual se fortalece, então nada vai influenciar o seu físico. É a mesma coisa no que a nação está passando. Se a nossa nação está doente, está perecendo, por quê? Porque a iniquidade, a maldade está maior. Por causa do quê? Por causa de conhecimento da palavra. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas terrenas, com as coisas deste mundo. Estão esquecendo o teu espiritual. Como que a gente vai vencer uma guerra, amados, se a gente não lutar espiritualmente? E como se faz uma batalha espiritual? Orando.
jejuando. É jejum pelos nossos pecados. Não é jejum para poder ganhar, trocar de carro. Não é jejum para poder aumentar minha renda, para não ter um emprego. Não. É jejum, sim, pela expiação dos pecados. Esse jejum que agrada o Senhor. E se a gente fazer isso no espiritual, orando, no espírito, em verdade, fazendo esse trabalho, nós vamos vencer essa guerra. Porque quem vai pelejar por nós? É o Senhor. Aí Deus vai ouvir o clamor do teu povo. E assim venceremos a guerra. O bem contra o mal. Como se vence o mal, amados? Orando e jejuando. Não é na força do braço, como muitos pensam, não. Brigando, dando porrada, pancada, violência. Não. É orando. Então, por isso que eu falo, a palavra de Deus, ela é fonte de alimentos do ser humano. Se a gente precisa de compreender que a palavra de Deus ela é fonte de vida para o homem. É alimento espiritual. Enquanto as pessoas não se alimentarem da palavra, achando que é só comer e beber a comida, aquela comida que a gente vê com nossos olhos físicos, que adianta, daqui a pouco tem fome de novo. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Para que o nosso espírito se fortaleça. E na hora que vêm as lutas, na hora que vêm as circunstâncias, na hora que vêm as aflições, na hora que vêm as angústias, a gente não sentir, não sofrer tanto. Por quê? Porque você está forte na palavra, você está fortalecido no espírito. Aí pode vir guerra, pode vir peste, pode vir qualquer coisa mais. Mas você está aqui, ó, na palavra. Pode vir qualquer coisa no mundo, mas você está aqui, ó, firme na palavra. Obediência, andando conforme a vontade do Senhor, em espírito. Aí pode vir guerra, pode vir rumor, pode vir peste, pode vir doença, pode vir isso, pode vir o que for, mas nada vai te abalar. Nada vai abalar a tua fé. Então é essa palavra, irmãos, que a gente tem que se alimentar todos os dias. Por isso que eu faço esse vídeo aqui, irmãos. Para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Para que seja de alimento para as vossas almas e para o vosso espírito. Continuando aqui no versículo 41. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão Jesus assim respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus quer dizer? Eu o ressuscitarei no último dia. Mesmo que você morra, amados. Mas se você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, quando você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, e tomou a cruz, e o segue para onde ele for, mesmo que você morra, o Senhor vai ressuscitar, assim como ele ressuscitou dos mortos. Então todo aquele que crê em Jesus, confessa Jesus, vive o que ele ensina, mesmo que você morra, viverá. Mesmo que a gente morrer hoje ou amanhã, não sei o dia, a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Então, mesmo que você morrer, você viverá para a eternidade com o Senhor. Ele vai ressuscitar todos aqueles que creram nele, confiaram nele. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai, e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Então, amado, que fala que só Jesus viu o Pai. Nenhum que morreu viu o Pai ainda. Só Jesus viu. Todos aqueles que morreram por causa do nome de Jesus, os mártires, os santos, nem eles viram o Pai. Só aquele que veio de Deus, que desceu do céu, só ele viu o Pai. Aqui no versículo 45 fala aqui, ó:
e serão todos ensinados por Deus. Como assim, amados? Ser ensinados por Deus? O próprio Deus vai ensinar você, amados. O próprio Espírito Santo convence o homem do pecado e da injustiça. Então é o Espírito Santo que está guiando você hoje aí, está ouvindo essa mensagem. É o Espírito Santo que está te guiando hoje para ouvir essa mensagem aqui. É o Espírito de Deus que está guiando você para ouvir essa palavra aqui hoje. É o Espírito Santo, amados. É Deus que guia, é Deus que vai te ensinar. O Senhor quer te ensinar através da palavra. Para que você tenha a vida. Para que você tenha o seu espiritual fortalecido. Para você ficar preparado para no dia da angústia e da aflição, quando vir sobre a terra, mas você não ser abalado. Entendeu? É isso que a gente tem que estar atentos. É se fortalecendo todos os dias. Orando, agradecendo, lendo a Bíblia, meditando. Por quê? Porque ele é o alimento. Ele é o alimento espiritual para todos os cristãos, para todos aqueles que nele creem. Em verdade eu vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha o que Jesus fala aqui, ó, versículo 47. Eu sou o pão da vida. Então aquele que crê nele tem a vida eterna. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que deverei dar pela vida ao mundo é a minha carne. Houve então uma grande discussão entre os judeus que esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos de comer a sua própria carne? Então Jesus advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes da minha carne, o Filho do Homem, e não beberdes do meu sangue, não terás vida dentro de vós. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná, comido por vossos pais que agora morreram. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Então Jesus fala que quem comer da sua carne e beber do seu sangue vai ter a vida eterna. Quando você participa, amado, daquela ceia com os irmãos, quando você vai cultuar o Senhor ali em espírito com outros irmãos, congregar, seja dentro de uma casa, seja numa área de uma casa, não importa o lugar. O pão representa o quê? Representa o corpo de Cristo. E o suco de uva ali, o vinho, né? Representa o quê? O sangue. Então aquilo ali é uma forma simbólica. Mas, quando você consagra, você está em oração, você consagra aquele pão. Em oração. E aquele sangue ali, aquele suco de uva ali, representando o sangue de Jesus. Quando você consagra aquilo ali, amados, você está comendo aquele representa como se você estivesse comendo da carne de Jesus, vivendo do sangue dele. É um pacto, é uma aliança. Ali ele está tendo um pacto com o Senhor. Então aquele que come dele, bebe dele, nunca mais vai ter sede, nunca mais vai ter fome. É vida, de vida, entendeu? Eu falo. Por isso que é importante a gente se alimentar da palavra. Eu sei que ali é uma forma simbólica, representativa, mas também ali há poder também. Eu já vi pessoas ser curadas. Uns irmãos aqui, nós temos aqui momentos em que você consagrou aquele pão ali. E a pessoa comeu, ser curada da enfermidade. Por quê? Por causa da fé. Por confiar que aquele ali representa o corpo de Cristo. Mas o corpo também de Cristo, é a igreja, são pessoas. Por isso que é importante, amados, a gente se alimentar da palavra.
Então aquele que come da carne e bebe do sangue de Jesus nunca mais vai ter sede. É um pacto. É um pacto que você tem com Deus, com o Senhor. É como diz, né? Não adianta só comer lá o pão lá na ceia, tomar o suco de uva ali, que representa o sangue de Cristo, mas eu também não me alimentar da palavra. Não adianta a pessoa participar da ceia, mas chega no outro dia e está vivendo tudo errado de novo. Vivendo no pecado, vivendo de forma errada, não adianta nada. A pessoa está se condenando. Então a gente tem que. É um momento ali, mas é importante a gente se alimentar da palavra. A palavra que é o alimento sólido do ser humano. É o que edifica, é o que transforma, é o que cura, é o que liberta. É a palavra. Ela é fonte de vida. Por isso que ele fala, aquele que come da minha carne, aquele que se alimentar, ele é o pão da vida. Se alimentar desse pão aqui, ó, a palavra de Deus, nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter fome. É espiritual, mas quando você tem o espiritual tranquilo, tudo que você fazer vai influenciar no literal. A tua saúde vai ser outra. A tua vida vai ser outra. O teu psicológico vai ser outro. Tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus, né, te alimenta todos os dias. Ela fortalece teu espírito. As suas preocupações você vai ficar deixando para trás. Você não vai se preocupar. Você vai começar a fazer as coisas, ter atitude, em vez de ficar preocupando. Então as coisas vão começar a fluir. Por quê? Porque o teu espiritual também. É isso que o Senhor quer dizer. Essas verdades disse a Jesus enquanto ensinava na sinagoga, em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: é dura essa declaração. Quem pode compreender? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Aqui está referindo quando Jesus foi levado, né, sobre as nuvens até o céu, quando ele é arrebatado, né, quando ele ressuscitou, depois ele subiu, né? Depois que ele andou um tempo com Jesus, os discípulos ensinando, depois se ascendeu aos céus. É o Espírito que dá a vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe algum de vós que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então, Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi, eu aos 12. Todavia, um dentre vós é o diabo. Aqui Jesus se refere ao Judas Iscariotes. Era um deles, mas é o que ia trair, né, lá na frente. E foi ele que traiu Jesus, né, por umas moedas de prata. Sabendo dos milagres que ele fez, sabendo de tudo que ele fez, ainda traía aquele que fez tantas maravilhas. Né? Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse dos 12, mais tarde o haveria de trair. Então, amados, o que eu tive de reflexão? Essa palavra que o Senhor fala. No livro de João, capítulo 6. A gente fala aqui das maravilhas que o Senhor fez. Tantos sinais que o Senhor faz. E muitas pessoas ainda duvidam.
duvidam do poder do Senhor, duvidam do poder de Deus, duvidam dos milagres, dos sinais. Por isso que é o que está acontecendo, amados, nesse final dos tempos. As pessoas não estão querendo mais milagres. Apostasia. Isso se chama apostasia. Apostasia significa esfriamento da fé. E eu venho aqui hoje, amados, através da palavra, a trazer de volta aqui uma esperança ainda. Tenha fé. Não desanimes. Você que está acompanhando aí. Não importa a sua situação. Todos nós vamos passar por lutas, dificuldades. Mas Jesus venceu. Então vamos suportar, mas com paciência até o fim. Não desanime. Não se abata. Não deixe o inimigo colocar você para baixo. Falando que você é um perdedor, que você é um fracassado, que você é isso, que você é aquilo. Não, amados, você não é um fracassado, não. As angústias, as aflições, tem hora que vem. É normal a gente sentir isso. Jesus também sentiu isso. Jesus, quando foi para ser entregue, para ser condenado, para ser julgado, ele sentiu aflição também. Ele sentiu angústia. Foi desprezado, foi rejeitado. Olha o que Jesus passou. Foi humilhado. Muitos não davam nenhuma mínima importância a ele, a sua palavra, a sua pregação. Mas mesmo assim, amados, ele permaneceu firme. Ele também, é o que eu falo, ele também sentiu na pele o que nós sentimos. Ele sentiu angústia, aflição. Ele, quando ele foi entregue, antes dele ser entregue, ele fala, Pai, me tira desse cálice. Ele sentiu o cálice da morte, ele sentiu ali a presença da morte. Porque ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que era a missão dele. Mas você imagina, você saber, mas que você vai ser morto. E aí? Não pensou essa angústia, essa aflição? É aquilo que eu estou querendo dizer, amados. Você está preparado? Está preparado para ser perseguido e morto por causa do nome de Jesus? Está preparado na hora da angústia, da aflição, na hora que o sistema chegar e falar, você vai negar Jesus ou não? Se você não negar Jesus, você vai perder todos os seus benefícios. Se você não negar Jesus, você vai perder tudo. Vai perder seus bens. Você está preparado, irmão, para perder tudo que você tem e permanecer firme em Jesus? É isso que vai ser a aprovação, irmãos. Todos serão provados para ser refinados, para entrar no reino do céu. Será que as pessoas estão preparadas para perder as coisas desta terra, mas manter sua fé na palavra do Senhor? Será que todos nós estamos realmente preparados a perder tudo que temos? Bens materiais, dinheiro na conta. É isso aí, amados. O comunismo é isso aí. O comunismo está aí, ó, em alta. Se o cara tiver 3 casas aí, meu filho, vai ficar só com uma. 2 ele vai perder. Está preparado para perder? É isso aí o comunismo. Está preparado para perder tudo por causa do nome de Jesus? Está preparado para dar a sua vida? Se você não aceitar o sistema, se você não aceitar a marca, você não vai comprar, você não vai vender, você não vai poder trabalhar. E aí, como é que você vai comer? Como é que você vai sustentar? Está preparado para fugir, amados? Viver como naquele tempo, né? Viver no meio dos matos, nos lugares aí. Sobrevivendo. Está preparado para sentir isso na pele? Muitos não estão, né? Para sentir na pele o que Jesus passou, o que os discípulos passaram. Quantas vezes os discípulos passaram, amados, por dificuldades? O apóstolo Paulo, Malemar tinha onde repousar, dormir em lugares duros, cama de pedra, nem colchão, sofá tinha para deitar. Hoje nós temos ainda isso.
Muitas vezes as pessoas não murmuram pelo que tem. Tem gente que nem isso tem, mas. Então, você está preparado para sentir na pele? É isso que a gente tem que estar. A gente tem que estar analisando, amados. Por isso Jesus fala hoje, arrependei-vos. Arrependei-vos para que o Senhor possa te guardar. É o Senhor que sustenta. Então a gente tem que estar preparado para tudo, amados. E quando o anticristo se levantar no poder, ele vai exigir adoração. Ele vai exigir uma marca. Você está preparado para renunciar a isso? O sistema está preparado para ser excluído da sociedade por amor a Jesus? Já pensou nisso? É isso que a gente tem que analisar, mano. Está preparado? Então se prepara. Se prepara espiritualmente, busca o Senhor, permaneça firme nele, porque senão não vai suportar, não. É como diz o Senhor na palavra, né, em Mateus 24, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Por isso que eu falo, mas as coisas vão apertar de uma tal maneira, que as coisas vão ficar mais apertando. A dificuldade vão apertando. Mas se você põe a sua confiança no Senhor, põe a sua fé em Jesus, Ele vai te sustentar. Ele vai te dar força. Então não é só alimento sólido, mas sim espiritual. Está preparado quando chegar esses governos do anticristo e ele pegasse uma arma, essa caneta como se fosse uma arma, põe na cabeça do teu filho assim, falar: você vai negar Jesus? Ou eu mato teu filho? E aí? Qual vai ser a sua resposta? Você está preparando o seu filho para falar assim? Não importa. Está preparado para morrer? Ou você nega, ou eu mato o filho. É assim, irmãos, vai chegar. Vai chegar a esse ponto ainda, essa perseguição. É isso, irmãos. Temos que estar preparados espiritualmente. Será que a gente conseguiria? Você vê o cara matando seu filho ali, você não negando e dando um tiro na cabeça da pessoa. Mas você sabe para onde seu filho foi. Para a vida do Senhor. Um filho, um pai, uma mãe. Então, a gente tem que estar preparado para não negar a nossa fé. Porque aquele que negar será negado diante do Pai. Aquele que negar ele será negado diante do Senhor, diante de Deus. Jesus vai olhar para você assim, para você me negou. E aí? Então, se você ser negado diante do Senhor no dia do juízo, dia de julgamento, não é melhor a gente morrer, amados, em Cristo? Morrer em Cristo, mas na hora que você ressuscitar para a vida eterna, como diz aqui, ó. Cadê aqui? Todavia os discípulos conforme tenha visto, ainda não credos. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, o que vem a mim de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu para não fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, no versículo 37 ao 40. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que me enviou, mas que eu ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vive o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, mata isso aí, ó.
Se você crê, permanece nele, mesmo que você morrer por causa do nome de Jesus, mesmo que te matarem por causa do nome de Jesus, você vai ser ressuscitado, irmãos, no último dia, para a vida eterna com o Senhor, a nova Jerusalém. Então nós temos que estar preparados para renunciar a este mundo, renunciar a tudo que a gente tem. É melhor você morrer em Cristo, mas ter a vida, do que você querer ganhar esse mundo e perder sua salvação, e perder a sua alma. É isso que eu tenho que estar, irmãos. As pessoas têm que se preparar espiritualmente, porque vai ser dias apertados, terríveis, angústias. Jesus passou isso antes de ser entregue. Quantos discípulos morreram martirizados, mas não negou sua fé? Pedro foi crucificado também. Só que Pedro falou: me põe de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Quando Estevão foi apedrejado por não negar o nome de Jesus. Quantos morreram cortados no meio, queimados, mas não negaram sua fé em Jesus? Olha que morte. Está preparado para sentir isso aí? Será que realmente a igreja está preparada para isso? Será que todos estamos preparados para isso? É isso que a gente tem que meditar, mas analise. Temos que estar preparados. Se não tiver, não vai suportar. A pessoa vai negar. Então, se você não tiver firme espiritualmente dentro da palavra, na hora que a coisa apertar, você vai negar. Pode ter certeza. Na hora que a fome apertar, você vai negar. Por causa de um prato de comida. Na hora que a morte vir, você fala assim: você vai continuar aceitando esse Jesus, você vai ser morto. Na hora que vem uma mensagem no seu WhatsApp ou na sua conta bancária, aqui no seu aplicativo, falando assim, ó, aparece uma pergunta lá: tu vai continuar aceitando Jesus? Se você responder que sim, a sua conta vai manter ativa, com todos os saldos, com todos os créditos, com todos os benefícios. Mas se você não aceita, se você negar Jesus, se você aceitar Jesus, tudo que você tem na sua conta que vai subir. E aí, quando vem uma pergunta dessa no seu celular, já pensou? Aparece uma pergunta aqui na minha conta bancária, aí você vai acessar a conta, aí aparece assim: poxa, que pergunta é essa? Você vai continuar aceitando Jesus? Se você negar ele, você vai ter todos os benefícios, mas vão te dar tudo. Aí você vai olhar assim: meu Deus, e agora? Aí você fala, aí você responde: não nego. Aí o seu saldo some, seu crédito some, os benefícios que você tinha no banco somem tudo. E aí? E agora? Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou comer? E aí? Está preparado para renunciar? Pensou em uma pergunta dessa? Está preparado para falar: não nego? E seu saldo subir, seus benefícios subir. E é assim que está acontecendo, mano. Vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado, mano, para perder tudo. Perder tudo. Mas você permanecer na fé em Jesus. Vai apertar. Vai apertar. Mas na hora que começar a apertar, a coisa começar a apertar mesmo, Jesus vai vir sobre as nuvens e vai te levar e te guardar. Então vai ser uma perseguição. Vai ser uma perseguição mesmo. Aí onde a coisa aperta. Aí onde entra aquela passagem, versículo 24. Em Mateus 24. Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Entendeu, amados? Então temos que estar preparados. Vai para suportar tudo, até que o Senhor venha. Amém? Então eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia aqui, pregando essa mensagem, essa palavra, que seja aqui para a nossa reflexão,
Cada um analise a si mesmo, como que está a sua fé, como que está a sua vida espiritual com Deus. Isso cabe a cada um, né? Analisar a si mesmo. Olhar para si mesmo. Né? Onde tem que mudar, Jesus? Onde tem que mudar? Me mostra onde eu tenho que mudar nas minhas ações, nas minhas atitudes. Me remostra meus pecados. É assim, eu tenho todos os dias orar por isso. Purifica-me todo pecado, toda injustiça. Me mostra meus pecados, revela o meu pecado, Jesus. Para me fortalecer espiritualmente. Levanta-me, teu servo. É assim, né? Todos os dias temos que estar sempre na presença de Deus, pedindo para que Deus nos guarde, pedindo sua proteção, pedindo sabedoria e entendimento. Amém? Então aqui eu quero agradecer a Deus, agradecer aos ouvintes, essa mensagem, essa palavra, que compartilhe essa mensagem, para que alcance mais pessoas. Compartilhe, curta, para que dê alcance e mais almas sejam alcançadas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenham um bom dia a todos. Deus abençoe a cada um, abençoe seu trabalho, abençoe tua casa, abençoe tua família. Amém?